Olá pessoal, aqui é o Dr. Alexandre Gonçalves novamente, dando sequência ao nosso estudo dos aspectos fisiológicos do sistema digestório. Nessa videoaula agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a digestão gástrica. Lembrando que a digestão no estômago, ela envolve processos mecânicos e processos químicos, que nós vamos procurar detalhar aqui para vocês neste momento. Então vamos lá. Primeira coisa, né? Qual que é a grande função da digestão mecânica no estômago? Então, o estômago tem essas funções mecânicas: armazenamento de alimento, que possa ser processado no trato intestinal. No estômago ocorre a formação do quimo, que é a quebra do bolo alimentar que chegou até lá e mistura desse bolo alimentar com o suco gástrico, isso forma o chamado quimo. E o esvaziamento lento do quimo gástrico para a digestão e absorção adequada no trato intestinal, já que a absorção no trato intestinal vai depender da área de superfície de contato do quimo com a mucosa intestinal. Então, o estômago ele vai ter que controlar esse esvaziamento para que não chegue uma quantidade exagerada de quimo no intestino, prejudicando aí tanto a digestão quanto a absorção adequada. E aí a coisa acontece assim, um mecanismo que a gente chama de mecanismo de mistura, né? Através de propulsão, empurra o quimo em direção aqui ao piloro e retropulsão voltando. E aí você tem aqui as ondas de mistura. Lembrando que anatomicamente o estômago ele tem fibras longitudinais, circulares e transversais, que vai possibilitar que ele realize todo esse movimento. Então veja só aqui as setas assinalando os pontos de compressão, fazendo com que ocorra toda a mistura aí do quimo agora, né? Dentro do estômago, para que ele possa ocorrer o esvaziamento gástrico. Veja aqui que na região do piloro a gente tem o esfíncter pilórico, essa válvula, né? Que é uma musculatura em forma circular, forma como se fosse uma válvula, que vai limitar a saída desse quimo do estômago. Daqui a pouco a gente vai ver como que ocorre esse esvaziamento gástrico com maiores detalhes. Já a secreção química, a digestão química, ela vai se dar a partir da ação de várias substâncias, que são secretadas por células diferentes. Então nós temos aqui as células mucosas, que vão secretar o muco e o pepsinogênio. Esse muco é importante para a preservação da mucosa do estômago, evitando aí lesões através da ação do suco gástrico. As células principais, que vão eliminar grande quantidade de pepsinogênio, que é o precursor da pepsina, a enzima que vai degradar a proteína, né? Lembrando que as proteínas começam a ser digeridas a partir do estômago. As células parietais, que vão liberar HCl, fator intrínseco. O HCl ele é importante para a formação da pepsina, porque o ácido clorídrico ele vai agir sobre o pepsinogênio, formando a pepsina. Já o fator intrínseco ele é essencial para a ativação da vitamina B12. Lembrando que essa vitamina B12 ela precisa ser absorvida em nível de estômago, e a ausência da vitamina B12, nós temos um quadro aí de anemia perniciosa. Então é muito comum pessoas que têm lesão gástrica, desde uma simples gastrite até úlceras, ter deficiência de vitamina B12. As células G, que vão liberar a gastrina, né, um hormônio aí importante que vai atuar aí tanto na formação do suco gástrico como também no processo de esvaziamento gástrico. E as células enterocromafin, que vão liberar a histamina. Bom, e como que o estômago secretando tanto ácido, ele não se corrói, né? Ou pelo menos não é fácil você ter uma corrosão gástrica? Porque existe um mecanismo de feedback dessa secreção gástrica. Veja só. Quando a acidez do suco gástrico aumenta até pH abaixo de 3, ou seja, extremamente ácido, a liberação de gastrina é bloqueada pela célula G, o que inibe a liberação de ácidos. E isso nós teremos como consequência a preservação da integridade da mucosa do estômago e o pH ótimo para a digestão de proteínas. Quem é que nunca, quando teve aí uma queimação, né, uma acidez gástrica, não tomou um copo de água com limão? Ao aumentar a acidez, você promove aqui, ao tomar água com limão, você diminui o pH gástrico e aí você promove o feedback negativo da acidez
né, da secreção ácida. E aí costuma dar certo e passar. Bom, e aí eu tenho as fases da secreção gástrica. Veja só, fase cefálica. Então, todos o suco gástrico que envolve ali a mistura, né, de todas aquelas secreções. O simples pensamento já prepara o estômago para receber o alimento. Quem é que nunca imaginou assim, um alimento saboroso, né? E falou, ai, que fome. Na verdade, muitas vezes não é fome, mas é a fase cefálica acontecendo. A fase gástrica é a secreção do suco gástrico com a presença do bolo alimentar no estômago. Né? Então, é a hora que vai formar o quimo ali. Então, a presença do bolo alimentar no estômago aumenta a liberação gástrica. E a fase intestinal, ou seja, quando também você tem a presença do quimo no intestino, né? Aí você diminui aí as secreções gástricas. Veja, então o esvaziamento gástrico, ele vai se dar da seguinte maneira, ele é regulado, né? Esse esvaziamento gástrico é um regulador do ritmo da digestão. E ele é realizado a partir do que a gente chama de bomba pilórica, certo? Então nós temos aqui, ó, no fundo aqui do estômago, nós temos contrações tônicas, que são aquelas contrações mais constantes, elas podem durar aí de minutos até horas. Na região do pilório e no intestino, nós vamos ter as contrações fásicas, que são aquelas que são contrações que vêm e vão. Então, vamos encontrar ondas de propulsão, né? E aí você tem isso aqui chamado de ondas de bomba pilórica. Então, vai empurrando para cá e daqui ocorre a passagem daquilo que é menos concentrado e as substâncias mais concentradas retornam para poder continuar a trituração. E isso é o que a gente chama de bomba pilórica. O pilório ele é seletivo, conforme nós vamos ver agora. Olha só, líquido e partículas pequenas tendem a sair mais rapidamente do que partículas sólidas. As partículas sólidas elas tendem a se retropropulsionar, voltando aqui para o estômago, sofrendo mais ação do suco gástrico, até elas estarem numa fase mais pastosa, que aí o esvaziamento é facilitado. Então, quando você come aí um sanduíche e com o líquido vai esvaziar primeiro, depois vai vir carboidratos, depois vão vir as proteínas e últimas a esvaziar o estômago são as gorduras. Por isso que quem tem refluxo gastroesofágico tem que limitar a ingestão de gordura. A fase de retropulsão, né? Então olha só os sólidos aqui, promovendo essa retropulsão para que ele possa ser digerido melhor, para depois voltar a ser liberado. A gente chama aqui de fase de moagem, né? Então o estômago ele é literalmente uma trituradeira. Esse gráfico vai nos mostrar a diferença de sólidos e líquidos do quimo gástrico no esvaziamento das suas velocidades, que são diferentes. Então aqui você tem o volume gástrico, né, quantos por cento do estômago está preenchido, e aqui a gente tem o tempo de esvaziamento. Então veja, quando você ingere água, o esvaziamento ocorre de maneira bem rápida. Já as partículas grandes, que precisam passar pelo processo de trituração e moagem, vai ter uma fase de atraso. Olha só, então aqui, veja só aqui, aí é o que nos dá aquela sensação de empanzinamento, né? Então você come lá uma feijoada em excesso, você tem aquela sensação de empanzinamento durante muito tempo. Você toma um líquido, o esvaziamento gástrico é bem mais rápido. Então, o resumo da ópera, o controle desse esvaziamento gástrico, a gente tem o seguinte: o aumento do volume gástrico promove o estiramento das paredes gástricas. Então, o estômago vai sofrer estiramento. Com isso, a gente tem o reflexo mioentérico, ou seja, o reflexo daquele plexo mioentérico que nós falamos lá na aula inicial, né? Que é o cérebro do tracto gastrointestinal. Então, as fibras motoras do plexo mioentérico vai promover o aumento da atividade de bomba pilórica. E isso vai inibir o esfíncter do pilório. E aí vai ocorrer a fase de moagem. Ao inibir o esfíncter do pilório, você vai ter ali o esvaziamento gástrico. A presença de proteína vai promover a liberação de gastrina.
O aumento da liberação de gastrina vai aumentar a atividade da bomba pilórica. Isso vai estimular o esvaziamento gástrico. A presença do quimo no duodeno, a gente tem os reflexos enterogástricos, ou seja, reflexo de intestino e estômago. Isso inibe a bomba pilórica, aumenta o tônus do esfíncter pilórico, o que diminui o esvaziamento gástrico, justamente para você ter uma dosagem correta da passagem do quimo para o estômago, para o intestino, perdão, já que se passar uma quantidade exagerada de uma única vez de quimo para o intestino, vai prejudicar o processo de digestão intestinal e absorção. E a presença do quimo no duodeno estimula a liberação de CCK, que é uma enzima chamada creatina colocitoquinase, então a liberação da colocitoquinina também, né? Então a colocitoquinina, ela diminui a motilidade gástrica, que vai promover a diminuição do esvaziamento gástrico. Tem um dado interessante que essa colecitoquinina ou colecitocinina, tentaram utilizar ela como um estímulo para diminuição, para combate à obesidade, porque ela prolonga a saciedade, já que ela diminui o esvaziamento gástrico, mas não foi muito para frente. É isso, pessoal. No próximo vídeo falaremos sobre digestão intestinal.